Olá, olá! Hoje é segunda-feira, no Hyperdrive de hoje eu trago pra você notícias de nada mais, nada menos do que Vingadores Ultimato. E apenas Vingadores Ultimato, então vem comigo. Começar falando pra vocês que tem vários atores divulgando imagens dos bastidores de Vingadores Ultimato depois que caiu o embargo que foi estabelecido pelos irmãos Russo de 2 semanas do lançamento do filme. Eles começaram a divulgar essas imagens e uma delas, spoiler alert, se você ainda não assistiu Vingadores Ultimato, mostra o reencontro do Tony Stark com o Peter Parker. É no set, tela verde, mas se você ainda não assistiu o filme, é spoiler, então não veja. Se você já viu, veja lá, é muito bonitinho porque mostra como eles começam a cena, como eles terminam a cena, enfim, tudo mais. É só procurar, o link tá aqui embaixo na descrição. E agora eu vou falar pra vocês de mais uma notícia que também tem spoiler. Então se você ainda não viu Vingadores Ultimato, para o vídeo aqui agora e eu te aviso quando vai terminar, porque é uma cena que acontece lá no filme, enfim. O negócio é o seguinte, lá em Vingadores Ultimato eles fazem uma referência ao primeiro Vingadores, mas ao mesmo tempo essa mesma cena também faz referência a uma cena de Soldado Invernal. E a cena é a seguinte, a Hydra chega, na verdade é S.H.I.E.L.D., mas é Hydra, né? Eles estão infiltrados, enfim, pra pegar o cetro. E aí tem uma briga em Soldado Invernal que acontece dentro do elevador, que é uma cena muito parecida, porém diferente. Enfim, eles não queriam fazer outra briga dentro do elevador, porque era o que ia acabar acontecendo, né? O Capitão América brigando com o pessoal da Hydra, então ele só fala Hail Hydra, que o final que acontece, ele só vai embora com o cetro e dá tudo certo. Mas eles falaram que era isso, eles não queriam repetir a mesma briga no elevador de Soldado Invernal, e aí eles seguiram com essa saída, que também faz uma referência aos quadrinhos, inclusive. Mais especificamente lá na saga Império Secreto, que o Capitão América acaba virando um agente da Hydra, de verdade, infiltrado, e aí ele se torna um ditador. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, quem deu essa entrevista falando sobre essa cena específica foram os roteiristas, o Stephen McFeely e o Christopher Marcus, é só procurar, o link tá aqui embaixo na descrição. Tem uma notícia engraçadinha aqui pra vocês, eu acho que vocês viram isso no final de semana. Tem alguns fãs que criaram uma petição muito curiosa, que é a seguinte petição, eles pediram lá pra Marvel que eles querem ver todos os 14 milhões e 604 possíveis finais de Vingadores Ultimato. Quando a gente gravou o Hyperdrive, a petição já tava com quase 10 mil assinaturas e a meta deles era essa, então muito provavelmente eles já bateram a meta. Mas saibam, por favor, que não existem 14 milhões de finais. Não foram gravados 14 milhões de finais, isso não vai acontecer, tá bom? Enfim, é isso aí. E aí, pra encerrar as nossas notícias relâmpago, mais uma notícia de Vingadores Ultimato. Por quê? Porque o filme continua subindo nas bilheterias, ó, astronomicamente, e ele muito em breve deve passar Avatar. Falta só 300 milhões de dólares pra ele chegar no valor de Avatar na bilheteria mundial, mas a questão é que nesse final de semana ele chegou a 3º lugar na bilheteria dos Estados Unidos. Ainda estão na frente do filme Star Wars, O Despertar da Força, que tem 936 milhões de bilheteria, e em segundo lugar Avatar, que tem 760 milhões de bilheteria. Ultimato tá agora lá na bilheteria dos Estados Unidos com 723 milhões, mas deve passar e continuar subindo aí nas próximas semanas. A gente vai ter que esperar pra ver. E aí agora uma notícia rapidinha pra você antes da gente ir pra nossa notícia principal. E a gente descobriu o que é aquele live action de Caverna do Dragão. É um comercial publicitário de uma marca de carro e a gente vai ver tudo na íntegra amanhã, sem falta, terça-feira. Então fica de olho lá no site, nas redes sociais do Omelete e aqui no Hyperdrive que a gente vai contar mais novidades pra vocês. Mas olha, com essas imagens que já saíram por aí, eu tô feliz com o que a gente vai ver, viu? Então, fica ligado em tudo. E aí agora, Vingadores Ultimato, teoria sobre Capitão América, Caveira Vermelha, Peggy Carter? Aguenta aí, vamos falar. São duas coisas diferentes e existe uma grande questão que tá acontecendo nas semanas pós-lançamento de Vingadores Ultimato, que são divergências nas declarações dos diretores e dos roteiristas. Os diretores, que são os irmãos Russo, estão dando várias entrevistas falando sobre o filme, falando sobre as linhas temporais, o que pode ter acontecido, o que aconteceu, o que não aconteceu, e os roteiristas, que são o Stephen McFeely e o Christopher Marcus, também estão dando entrevistas falando sobre os mesmos assuntos, porém com respostas divergentes. Então a gente, vou contar pra vocês aqui qual que é a treta que tá rolando agora. Existe uma das tretas que é a da Peggy Carter. Você já viu Vingadores Ultimato? Spoiler, você sabe que o Steve Rogers volta no tempo e acaba ficando com a Peggy Carter a vida inteira deles, encontra lá no final. E aí ele voltou pra encontrar com os Vingadores lá no futuro e entregou o escudo intacto, inteirinho pro Sam, que é o Falcão, dizendo, agora a responsabilidade é sua, cuida aí, cara. Enfim,
E aí, tá todo mundo se questionando. Uai, da onde ele pegou esse escudo? 1. E 2, o que aconteceu? Como assim? Então o outro marido nunca existiu. E aí, os roteiristas deram uma entrevista esse final de semana falando que essa sempre foi a intenção deles. Foi que o marido da Peggy Carter sempre foi o Steve Rogers. Então, existe uma matéria publicada lá quando ela morre, né, nos filmes atrás, falando, ela foi casada e teve 2 filhos, e na teoria esses 2 filhos são filhos do Steve Rogers. Então, existem 2 pessoas com DNA de super soldado por aí, nessa mesma linha temporal. O que descasa com o que os irmãos russos tinham falado um tempo atrás, de que o Steve Rogers foi para uma outra realidade e é por isso que ele conseguiu encontrar o escudo. Essa teoria é tudo muito complicado por enquanto. As 2 informações estão bem divergentes e são 2 duplas que trabalharam no filme, então se você quiser entender um pouquinho melhor de tudo isso, porque é realmente bem confuso, o link tá aqui embaixo na descrição, é só dar uma lida. A Natália escreveu um texto lá explicando direitinho qual que é a confusão e por que as 2 coisas não casam também quando você pensa nelas. Por exemplo, o escudo. Da onde que o Steve Rogers pegou esse escudo? Porque se ele tivesse voltado no tempo, o escudo ainda ia estar congelado. Lá embaixo, com o outro Capitão América. E na teoria só tem um escudo. Enfim, várias questões aí. Dá uma lida aqui embaixo que você vai entender melhor. A outra grande questão é Vormir, a joia da alma. Por quê? Porque o Steve Rogers, porque o job dele é voltar no tempo e entregar cada joia aonde ela foi retirada no tempo, né? A grande questão é que Vormir, como que você vai devolver? Pra quem que você vai? Você vai entregar na mão do Caveira Vermelha? Falar, não quero mais. E aí a Natasha volta? Não volta. Entendeu? Como que é essa vibes aí? E aí os roteiristas explicaram que, na verdade, não é uma coisa que tem devolução. Então não é só falar assim, já usei, toma aqui de volta, me devolve a Natasha. Não é assim que funciona. Eles descreveram como, e eu vou ler porque é uma descrição muito esquisita, é como um banco antigo com um tubo pneumático. Há uma abertura, você coloca de volta, mas não recebe nada de volta. Não é como uma loja de penhores. Então, quer dizer, como que foi esse papo quando o Capitão América chegou lá em Vormir pra devolver a joia da alma pro Caveira Vermelha? Que já foi um vilão dele, né? Tem várias questões aí surgindo em Vingadores Ultimato. Se você tem teorias, escreve aqui embaixo nos comentários porque eu quero saber todas elas. Você acha que ele viu a Natasha? Você acha que ele não viu a Natasha? Você acha que ele não devolveu a joia da alma? Ou ele só largou lá em Vormir? O que você acha que aconteceu? Escreve aqui embaixo nos comentários. Um beijo, até amanhã.